Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Opa, boa noite, professor. Como é que vai? Tudo certo. Tudo beleza? Mais uma sexta-feira. Finalizando o mês de abril. Hoje é dia 30 de abril. Então, semana que vem já vai ser mês de maio para nós aqui na quinta e na sexta-feira. Então, estamos aí caminhando para a primeira metade do curso em termos de datas, né? E então, pessoal, vocês, não sei se vocês têm percebido isso também, mas eu notei que diminuiu aqui o número de alunos que conseguem acompanhar as aulas ao vivo aqui. Isso tem acontecido nas outras turmas de vocês também, não? Em grande parte, sim. O pessoal está preferindo assistir as aulas online, mas é o que eu acho. Pois eu fico pensando, porque eu não assisto, né? Eu não tenho tempo de assistir todos os vídeos que eu mesmo produzo, porque realmente não dá tempo. Quando a pessoa assiste, será que ela consegue entender, assim, como é que é a experiência de vocês? Você, por exemplo, não assistiu uma aula e assistiu o vídeo, consegue acompanhar, assim? Como é que é para vocês? É tranquilo, até o que dá mais peso, se eu posso dizer assim, é que a aula fica extensa, né? Ela fica com 1 hora, 2 horas, aí pesa um pouco, mas tirando isso, tá tranquilo, eu acho. Eu também sinto tranquilo, senhor. É bem tranquilo. Esses dias você não pude ver a aula e vi a aula gravada. Foi de boa, assim. Foi na mesma vibe de ver ao vivo, sabe? Daqui a pouco, por isso que daqui a pouco o pessoal opta por não ver. Na live e depois, sabe? Meio acumulado, daqui a pouco, sei. Sim, mas eu fico pensando assim, tá, mas vocês aqui, por exemplo, geralmente estão aqui e tal, mas se tu pede, por exemplo, 2, 3 aulas, tá? Vamos supor, em sequência, assim. Aí tu consegue depois assistir os vídeos todos e retomar o fio da meada? Como é que é? Olha, eu não posso falar isso para mim no sentido de que eu não consegui assistir umas 2 aulas e ainda estou devendo elas, mas ainda dá para entender, tem uma continuidade, assim. Sim, porque na verdade, por exemplo, aí depende muito do andamento da disciplina. Por exemplo, nós agora estamos fazendo algumas aulas sobre alguns assuntos relacionados, né? Estudo da reta no plano, reta no espaço, equação do plano. Mas daqui a pouco troca de assunto, né? Aí a coisa pode mudar de figura daí, né? Sim. Aí tem que assistir a aula, aí fica um pouco complexo a ideia da aula de 1 hora, porque daí achar um tempo de 1 hora para assistir, mas isso não tem muito o que fazer, só se o senhor cortar o vídeo, mas aí já é um luxo, vamos assim dizer. Eu digo para você assim, às vezes eu consigo um tempinho e corto, né? Porque às vezes tem umas partes ali que não tem muita graça, mas eu não tenho tempo de assistir todos os vídeos. Então aí eu não faço a edição, né, em todos, eu faço a edição em alguns, né? Porque... Uma dica que o senhor pode fazer é assim, tipo, ao invés do senhor começar a reunião e já começar gravando, quando o senhor começar a explicar, aí o senhor começa a gravar, que daí, tipo, não tem esse tempo que a gente está conversando, trocando ideia, diminui o tempo do vídeo e vai direto à reunião. E também pode ser... Sim, João, eu até, sabe que eu fiz isso algumas vezes no semestre passado, inclusive nessa turma aqui, eu me lembro. Mas aí aconteceu alguns episódios assim, ó, a gente começa a conversar aqui, a gente está conversando, daí diz, vou começar a aula. Só que eu esqueci de apertar no botãozinho de iniciar a gravação. Sim. Pelo motivo assim, né, a gente está conversando aqui, e aí daqui a pouco, professor, depois de uns vários minutos assim, né, de aula, alguém me chamou e lembrava, professor, o senhor não está gravando. Tá, aí eu voltava ali e iniciava, então ficava... Pois é. Aí eu comecei a pensar, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar para iniciar a gravação automaticamente
vou deixar, porque senão é mais uma variável que a gente introduz no sistema, né? Então aí eu prefiro... Mas tu pode até pensar em fazer isso, mas eu acho que a pessoa que está vendo o vídeo gravado, ela pode pular o vídeo tranquilo. Isso, eu também acho. que daí tem essa possibilidade, né, João? Eu, por exemplo, quando eu assisto algumas aulas, que eu tenho mais tempo, eu boto ali 1.5 de velocidade e aí vou indo, assim, eu não vou na velocidade normal e aqueles pontos que eu acho que tá bom, eu vou passando, assim. Eu acho que isso que eu faço também, se eu tenho uma aula atrasada, se eu tenho muitas aulas atrasadas, eu boto 1.5. Às vezes quando falta, é que nesse semestre eu não tive muita aula acumulada, sabe? Mas a maioria das vezes que eu vi ao vivo, então eu não tive esse problema. Mas quando, por exemplo, o semestre passado foi um pouco mais difícil para mim, eu deixei umas aulas mais acumuladas, eu assisti 1.5 ali, ia tocando a aula. Se tinha conversa, eu passava essa parte, sabe? Exatamente. Sim. E às vezes, por exemplo, vamos supor, tem um assunto lá que o professor está falando que tu já compreendeu, né? Aí tu pode passar, né? Tu vai para aquele que tu ainda tem dúvidas, né? Tu pode ter esse recurso também, né? Sim. Isso, eu também faço isso. Quando tem uma parte que eu sei um pouco melhor, e aí eu acho que não tem por que eu ficar ali vendo a parte do vídeo puro, assim, eu acho tranquilo, na real. Às vezes eu deixei de ver uma aula porque eu estava fazendo umas coisas, e foi tranquilo, eu passei uma parte que eu sabia, essa uma hora foi de boas para mim, pelo menos, não sei se acumulado umas 3, 4 aulas fica difícil, mas aí, sei lá, né, daqui a pouco não é culpa da tua aula de ser uma hora também, porque tua aula tá marcada para ser mais um pouquinho de uma hora, né. E às vezes, por exemplo, aconteceu já algumas aulas até se estender um pouco mais, às vezes eu sou mais é que depende, né? Se eu estou no meio de um exemplo ali, eu prefiro seguir até o fim do que interromper por causa do relógio e na outra aula ter que retomar, né? Então eu prefiro deixar concluído porque eu acho que é melhor tanto para mim quanto para vocês ter que retomar na outra aula, né? Então também nesse sentido, né? Porque o tempo aqui das aulas remotas é um pouco diferente, né, do que a aula presencial, né? É um outro contexto. Na teoria a gente teria aula até às 10h30 da noite. Mas é isso assim, se fosse uma aula presencial, aí a gente, né, a aula tem um outro ritmo, porque se a gente for ver, às vezes em uma hora aqui de vídeo, eu dou às vezes mais conteúdo do que eu daria lá na aula presencial, entendeu? Em 1h30. Sim. Porque é diferente, né? Não tem quase não tem interação, tem menos gente, então tem menos, né, interrupções, assim, porque na aula presencial, pelo menos de modo geral, né, principalmente quando a turma é maior, né, tem mais gente fazendo perguntas, então tu acaba respondendo as perguntas e naquele tempo da aula tu não daria a mesma quantidade de exemplos que geralmente são trabalhados aqui no modo remoto, porque aqui a interação é menor, né? Sim. Isso com certeza. Tem uma série de questões. Mas assim, pessoal, né, eu gosto de conversar um pouco só para a gente ver o que está acontecendo e reforçar, né, que agora nesse período, até o dia 8 de maio, se eu não me engano, é o período da avaliação intermediária das disciplinas de graduação, né, que talvez alguns outros professores já tenham comentado, né, e o processo é através ali do portal do aluno, né. Então vocês acessam lá no portal do aluno a avaliação intermediária da disciplina de graduação, que é, nesse caso, né, das atividades que estão usadas na mediação online, né, que é o termo que está sendo utilizado pela Pró-Reitoria de Graduação, e aí vocês terão lá os questionários, né, para responder, tá? E se tiver alguma sugestão, enfim, né, aí vocês podem registrar ali, tá? É importante, né, porque é um modo de ensino diferente, então para nós também é bom que vocês manifestem a avaliação de vocês, né, porque nós, professores, bom, eu estava até comentando com a outra turma antes, né, que eu
tem um outro. Eu tive um aluno que teve aula comigo no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, quando começou a pandemia, e agora ele está sendo meu aluno de novo. Daí ele, na opinião dele, melhorou, né? Porque eu aprendi vários recursos que eu não conhecia no início, então ele mesmo comentou, né, que tá melhor do que estava lá no início, né? E claro, e mesmo assim a gente pode até, né, fazer algumas melhorias. Mas, bom, pessoal, ontem eu mandei mensagem para vocês, né, que eu tinha uma palestra para assistir naquele horário da aula. Assisti realmente a palestra, é uma palestra sobre desastres naturais que ocorrem no Brasil, que e o impacto que tem na economia, né, que sim, desastres dos mais variados tipos, né? Enchentes, incêndios em florestas, terremotos quase não acontecem aqui, né? Vendavais muito fortes, e assim, quando ocorre deslizamento, né, nas encostas dos morros, enfim. Tá? Então, é um estudo que um professor estava divulgando ontem e eu participei, foi bem bacana. E aí eu sugeri para vocês, né, a resolução de alguns exercícios ali do livro sobre a reta no plano, a reta no espaço. Algum de vocês tentou, teve tempo de iniciar ali a resolução dos exercícios? Não? Eu não consegui, não tive tempo. Tá. Não, então eu vou fazer o seguinte, né, a minha sugestão é a gente então pegar algum, se der tempo a gente resolve todos, resolver alguns daqueles exercícios, porque como hoje é sexta-feira e nós estamos finalizando o 1º de abril, aí na quinta-feira que vem eu inicio o estudo de cônicas, né, estudo da equação da parábola, da hipérbole, da elipse e da circunferência. Tá? E daí a gente fecha hoje, né, esse estudo das retas no plano e no espaço e inicia semana que vem esse novo estudo. Certo? De acordo? Certo. De acordo. Então tá. Então tá. Beleza, eu vou... Vamos lá, então. Deixa eu entrar aqui, vou acessar aqui através do próprio Moodle aqui. Vocês têm entrado aqui no Moodle, pessoal? O material aqui tá de acordo ali com o andamento das aulas? Vocês mesmos são os que tem que me avisar se, por exemplo, eu vou colocando esse exemplo que eu comentei, né, que eu tenho colocado o material nas sextas-feiras, aí eu compilo, né, as aulas de quinta e sexta num único arquivo, que eu achei que fica melhor, tá? Para não... Porque a diferença de um dia né, de aula, então, para não gerar 2 arquivos, eu estou gerando um só, tá? Então, tenho colocado assim, né, como se fosse em ordem cronológica aqui, tá? As pastas desse PDF tá tranquilo, senhor. Pode ficar tranquilo em questão disso. Tá. Não, ótimo. Não, é só para saber, porque vocês que acessam ali, né? Então, porque a produção é assim, rápida, né? Então, às vezes eu não tenho tempo de revisar, assim. Então, se encontrarem alguma coisa, algum erro, alguma coisa, me avisem que eu vou lá e reviso, tá? Porque tudo é rapidinho, né? Então, vou abrir aqui o livro na página 57. Aí vamos fazer assim, ó, eu vou pegar aqui aquele mesmo arquivo que nós vimos trabalhando alguns exercícios, né, nas aulas anteriores, tá? Aí eu vou incluir aqui, né, dizer, tá aqui, ó.
Até está aqui a indicação dos exercícios. Ah, não, esse aqui é da semana passada ainda. Vamos pegar aqui. Eu indiquei o 25, o 27, o 28 e o 39. Não, o 29 e o 31. Vamos passar isso aqui tudo. Então, assim, né, pessoal, eu recomendo aqui, né, fortemente vocês tentarem fazer o uso desse recurso aqui do GeoGebra para a gente enxergar esses conjunto de pontos aí, a equação do plano representada, né? Eu acho que isso ajuda bastante a enxergar, né, a solução de alguns problemas, porque né, quando a gente olha assim, vocês têm aqui exemplos, né, na tela aqui do enunciado de alguns exercícios, né? Então a gente olha assim o exercício, né? Por exemplo, encontre exercício 25, né? Encontre equações paramétricas da reta que é perpendicular ao plano x mais y mais e igual a zero, ele passa pelo ponto 201, tá? Então vamos olhar esse exercício. Então, assim, a gente, né, quando olha o enunciado, a gente tem que tentar perpendicular ao plano x mais y mais e igual a zero, x mais y mais e igual a zero, e passa pelo seguinte ponto, 201. Então, assim, né, pessoal? O plano, né, vamos escrever aqui, ele permite, a partir da sua equação, né, ele sempre permite deduzir alguma informação. Então, vamos escrever aqui a equação. Muito bem. Qual é a informação que a gente deduz aí desta equação? O que a gente pode deduzir aqui a partir da equação do plano? O vetor normal é igual a 1, 1 e 1? Aí, muito bem. O vetor normal, que é o vetor cujas coordenadas são os coeficientes, né, do x, do y e do z, respectivamente, né? 1, 1 e 1. Beleza. Então, este vetor, né, que tem esse nome, né, vetor normal, ele é um vetor perpendicular ao plano, né? Ele faz 90 graus com o plano. Certo? Tranquilo? Então, o que diz ali equações paramétricas da reta. Vamos chamar essa reta aqui de R. Tá? Certo? Essa reta é uma reta perpendicular ao plano. Então, em relação à reta R, né? Ó, eu vou fazer a primeira. Em relação ao plano, esse vetor é perpendicular, certo? Em relação à reta R, qual é a posição do vetor N, que está destacado ali na tela, em relação à reta R? Vamos fazer aquela... Ele é paralelo à reta R? A reta é paralela o vetor normal é paralelo à reta R. Porque assim, ó estão enxergando aqui o meu caderno aqui? Sim. Dou uma dica, se tu quiser usar a tua câmera melhor, quando for fazer um exemplo, desativa o compartilhamento de tela, aí fica só a tua câmera.
Ah, tá. É melhor mesmo. Verdade. Sim. Tá bem melhor. Ó, então aqui estou vendo meu caderno aqui, em cima da mesa aqui. Certo? Tá com brilho ali, não? Ou você consegue enxergar o caderno? Dá para enxergar, dá para enxergar. Tá. Então, assim, ó, a reta, digamos, é essa caneta vermelha aqui, certo? Porque está dito que a reta é perpendicular ao plano, que é o caderno. Ok? Mas o vetor normal, ele também é perpendicular ao plano. Tá? Que, digamos, o vetor normal é essa caneta azul aqui. Tu consegue diferenciar a cor ali das canetas? Sim. Então, se tanto o vetor normal quanto a reta são perpendiculares ao plano, entre si, a reta e o vetor normal, eles são paralelos. Certo? Então, este vetor aqui, ó, que é o vetor normal, ele vai ser o vetor que também vai ser chamado de vetor, ele pode ser chamado de vetor diretor da reta, porque o vetor diretor da reta, ele pode estar em qualquer posição, ó. Certo? Então, voltando ali àquela informação, né? Ó, este vetor é também o vetor diretor da reta R. Certo? Então a gente já sabe, né, pessoal? Vou pegar aqui as equações lá de algum exercício anterior. Né? Desculpe aí que eu tenho que rodar aqui, mas... ó, aqui estão as equações da reta. Esse aqui até a gente acho que já tinha comentado esse exercício. Mas não tem problema. Ó, e que mais que a gente sabe? Que ela passa por esse ponto, né? Então nós temos o vetor diretor da reta, que é o vetor 1, 1, né? E sabemos que ela passa por 2, 0, 1. Né? Então, as equações paramétricas podem ser construídas, né, a partir dessas duas informações aqui. Ó, né? É só a gente substituir, lembrando que nas equações paramétricas x0, y0 e z0 são as coordenadas desse ponto aqui, certo? Então vamos escrever para deixar bem claro. Né? Ó, o x0 vai ser 2, o y0 vai ser igual a 0, e o z0 vai ser igual a 1. Né? E o A vale 1, vamos escrever na anotação mais simples aqui, o B vale 1, e o C vale 1. Né? Então é só substituir ali, ó. Nós vamos ter x0 é 2, o A é 1, fica 2 mais t. Né? O y0 é 0 e o B é 1, 0 mais t. O z0 é 1 e o C também vale 1. Né? Então, essas são as equações. Eu posso até simplificar, né? Observando que a equação do meio ali, que, né, fica mais simples. Certo? E sempre deve ser ressaltado, né, que o parâmetro t, ele varia no conjunto dos números reais, né? Então, a gente escolhendo e atribuindo valores para ter menos 4, menos 5, menos 2, 1, 5, 7, 20, enfim, qualquer valor de t escolhido, para cada valor de t que eu escolho dentro do conjunto dos números reais, vai virar um ponto que pertence à reta.
né? E eu, então, juntando esses pontos, né, eu terei todo o conjunto de pontos que é o lugar geométrico que a gente chama de reta, né? Certo? Então, está aí a solução deste... Né? Esse é o conjunto, né? Estas são as equações paramétricas da reta R, né? Lembrando que o parâmetro T varia nos reais, né? Pode assumir qualquer número dentro do conjunto dos reais. Vamos ver o número 27 lá. Bom, antes de eu passar para o 27, pessoal, alguma pergunta sobre a... Tranquilo. Tá, assim, o que eu quero destacar aqui, né? Que como a gente está fazendo, né, o trabalho dessa forma, e vocês já tiveram, né, a experiência ali da primeira atividade de avaliação, procurem fazer as contas, né, nos exercícios e tal, e no final procure escrever assim a resposta para deixar bem claro, né, qual é a conclusão, qual é a resposta, porque a gente não está conseguindo, né, essa, digamos, interação da sala de aula para dar uma olhada no caderno, para ver, professor, para ver se está certo aqui. Não, isso a gente não está conseguindo fazer. Então procure fazer isso como um hábito, né? Façam as contas e escrevam ali a conclusão, porque, né, fica, para quem vai ler depois, no caso eu vou ler depois, fica mais seguro, né, para eu entender que realmente o aluno entendeu o que está fazendo, ele está sabendo o que está acontecendo. Tá? Então tá. Vamos ver aqui o exercício número 27. Então, encontre uma equação vetorial do plano que passa pela origem e contém os pontos. Tá. Encontre uma equação vetorial que passa pela origem e contém os pontos. Os pontos lá. Acho que é 5, 4, 3. Se vocês... Menos 2. Muito bem, pessoal. Vocês têm esse exercício aí. O que vocês pensariam em fazer na hora de... Bom, depois de ler esse enunciado aí, pensem um pouquinho e tentem dar uma sugestão aí. Professor, eu não me lembro muito bem o que seria a equação vetorial. Não, a equação vetorial é simplesmente o seguinte, quer ver? Ó, deixa eu ver se eu encontro lá a equação de um plano aqui. Deixa eu ver. Ele é só um formato diferente, tá aqui, tá vendo isso aqui? Deixa eu pegar essa equação aqui. É que alguns autores, como Anton, né, e outros também, eu já encontrei em outros livros, eles procuram trabalhar também essa forma de representação, né? Então, essa equação que a gente está vendo na tela aqui, tá? É chamada de equação ponto normal, certo? Então, se eu definir assim, ó, o vetor normal, vetor normal do plano, né, que é aquele vetor, a gente já escreveu ali até no exemplo anterior, mas genericamente, num caso qualquer, é chamado de N, né?
que é o vetor ABC, tá? O vetor qualquer do plano. Isto é, um vetor, imagina assim, o plano, né, e 2 pontos sobre o plano, tá? Eu vou fazer aqui a tua sugestão. Vou pegar aqui uma folha de papel, vou pegar meu caderno aqui. Se eu consigo... Tô vendo meu caderno aqui? Essa folha aqui? Sim. Tá, então, peguei 2 pontos do plano, tá? Aparece esses 2 pontinhos aí, é que eu não consigo ver direito ali. Parece. Tá, então agora eu vou desenhar aqui, ó, um vetor. Vocês concordam que esse vetor aqui, ó, vou chamar de V, ele pertence ao plano? Concorda? Sim. Tá. Então agora aqui eu vou botar o vetor normal aqui do plano. Aqui nessa posição aqui. Então, qual é a posição entre esses 2 vetores? O vetor V e o vetor normal aí representado pela caneta. Qual é o ângulo? Graus? 90 graus, né? Por construção, certo? E isso vai acontecer para qualquer vetor aqui do plano, concorda? Sim. Então, como é que a gente expressa, né? Qual é a operação que a gente usa para dizer que 2 vetores são ortogonais? Agora eu me esqueci o nome, fugiu o nome. Produto. Produto vetorial. Produto escalar. Escalar, isso. Confunde os dois? Não, exatamente. É um produto escalar que tem que ser igual a zero. Estão lembrados? Uhum. Sim. Tá, então, beleza. Agora, quer ver, ó? Vamos olhar aqui aquela equação. Se vocês olharem essa equação ali que está escrita ali, eu vou chamar um vetor aqui, sei lá, de V, tá? Um vetor qualquer do plano, que é aquele desenho da caneta azul que eu fiz aqui no meu... Né? Ó, esse vetor aqui, ó, x menos o x0... o y menos o y0 e o z menos o z0, tá? Então eu vou botar assim, ó, aqui agora que não cor, mas eu vou tentar botar com uma fonte aqui menor para ficar um embaixo do outro. Aqui. Vou botar aqui uma fonte 16 aqui, acho que vai ficar melhor. Tá. Aqui também. Vou botar uma fonte mesmo tamanho. Agora vejam, se eu fizer... Vou fazer o produto escalar dos dois. Tá? Vamos escalar esses 2 vetores que nós estamos vendo aí na tela. O N, fazer aquele esquema do N, pontinho, V. Tá? Como é que a gente faz o produto escalar? Estão lembrados? Eu me esqueci como é que tu fala, como é que é o nome daquilo, mas a gente, por exemplo, a gente vai fazer a primeira parte, a gente pega o B e o C e o Y menos Y0 e Z0. Isso? Isso, multiplica as coordenadas, é isso? Isso. Então tá, então ó, A vezes, é isso que quer dizer, né? Multiplica o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, é isso? Isso que eu quis dizer. Tá, beleza, então vamos fazer. Mais, agora pega o B e multiplica o segundo aqui. E mais o terceiro. Vou botar lá para baixo. Não
Tem essa vírgula aqui. Ó, então vocês observem, ó, isso aqui é exatamente a equação do plano, ó, tá vendo? E como os vetores são ortogonais, né, o produto escalar tem que dar zero, né? Então, o que é o que o autor chama de equação vetorial? Tá? É simplesmente pegar e escrever só assim, ó, equação vetorial. É n escalar v igual a zero. É isso. Aí vocês perguntariam assim, qual é a vantagem? Eu pergunto para vocês, qual é a vantagem desta equação em relação a essa? Ou as desvantagens? Vamos ver. Qual equação vocês acham que é mais fácil de enxergar? Esta aqui, eu vou colocar aqui essa aqui em cor vermelha. Ou essa aqui? A de baixo. De baixo, né? É muito mais econômica, né? E qual é a desvantagem da equação vetorial? A equação vetorial que é mais difícil de saber os termos que tu tem que somar e subtrair. Exatamente. Como ela é uma equação mais sucinta, né, tu escreve menos, precisa tu entender o que significa cada termo, né? Porque, o que é o N? É o vetor ABC. O que é o ABC mesmo? É o vetor que é normal ao plano, que faz 90 graus com o plano. O que é o vetor V? Sim, é o vetor que representa um vetor qualquer de 2 pontos do plano. Então aí quando tu enxerga, bom, com o vetor normal, ele faz 90 graus com qualquer vetor do plano, então o produto escalar entre eles tem que ser igual a zero. Então a diferença, pessoal, é que o conceito... Qual é o conceito que está aqui embutido nesta equação? É o conceito de vetor ortogonal. Enquanto nesta equação aqui, né, é uma equação que, digamos assim, ela nos lembra aquelas equações que a gente está acostumado do ensino médio, né, 2x mais y igual a 3, enfim, entendeu? É um outro tipo de pensamento associado a cada uma das equações, né? A equação vetorial é uma equação que é mais abstrata. Entendi. Então, digamos assim, para entender a equação vetorial, tu tem que conhecer mais o assunto, né, e interpretar que, bom, isso aqui significa o vetor normal, isso aqui significa um vetor qualquer do plano, beleza, então eles são ortogonais, o produto escalar entre eles é igual a zero. Né? Mas é assim. Tá? Então vamos lá. Quais são os pontos do plano? Vamos ver. Lembra que a gente conversou sobre isso. Quantos pontos eu preciso para definir um plano? 2? Não. 3? Hã? 3? 3. Por 3 pontos não colineares, né? Lembra que a gente comentou sobre isso? Porque se eles forem colineares, não adianta, né? Eu posso movimentar assim que eles vão ter infinitos planos que passam por eles, né? Certo? Agora, se eles forem não colineares, não tiverem sobre a mesma reta, que nem os... Lembra que eu falei dos 3 pés de um banquinho, né? Se um banquinho tiver 3 pés de apoio, ele não vai oscilar, né? Ele não balança. Tá? Por que as cadeiras, né, às vezes balançam? Aquelas mesas que a gente usa com 4 pontos de contato. Porque tem 4 pontos de contato. E por 4 pontos pode passar mais de um plano. Mas se for 3 pontos não colineares, aí é um plano só. Tá? Bom,
Então tá, quais são os pontos que eu sei que pertencem ao plano ali? Esses dois apresentados mais a origem. Esses dois aqui, e qual é o outro? E a origem, 000, né? Exatamente. Então, como a origem é um dos pontos, tá? No R3, né, a origem é o 000, tá? Então, apenas para dar nomes, para facilitar aqui o cálculo, vamos chamar esse aqui de P, esse aqui de Q, esse aqui de R, certo? Aí eu vou construir aí é aquela velha história. Com esses 3 pontos, tu define 2 vetores, certo? Que vão ser vetores pertencentes a este plano, e aí tu faz o produto vetorial dos dois para fabricar o vetor normal, porque a gente não tem ainda o vetor normal, né? Certo? Então, digamos, eu vou chamar de vetor U. Como o R é a origem, o mais fácil é fazer saindo da origem, né, e chegando nos outros pontos. Tá? Então, por exemplo, o vetor RP, né, porque daí quando eu fizer P menos R, né, 543 menos a origem vai dar o ponto 543, né? Não preciso nem... Então é o próprio vetor 543, né? E no outro vetor, eu vou pegar o vetor, digamos, V, que é... Não vou pegar V porque já tem um V ali no meio do caminho. Vou pegar W, que é o Q... Não, RQ, né? Porque daí Q menos R, né? Porque é sempre assim, né? Na construção, né? É a extremidade menos a origem, né? A extremidade é o ponto 1 menos 1 menos 2, e a origem é o ponto 000. Então, subtraindo os dois, vai dar o próprio ponto 1 menos 2, certo? Então, acompanhar esse raciocínio aí, pessoal? Sim. Tranquilo? Bom, então o que esses 2 vetores representam? Representam 2 vetores que estão sobre este plano, tá? Então, a partir desses 2, eu consigo calcular o vetor normal, aí sim, aí eu vou usar o produto vetorial, tá? Então, vamos escrever isso aí, a partir desses 2 vetores, vou calcular o vetor normal fazendo o produto vetorial, tá? Essa é, assim, eu sei que a terminologia, né, para quem está familiarizado com os conteúdos matemáticos é uma coisa natural, né? Mas para quem não é do ramo, digamos assim, né, precisa de um tempo para se acostumar, né? Então, o produto vetorial, para diferenciar, né, do produto escalar, ele tem esse nome por quê? Porque o resultado é um vetor, né? E ele tem esse objetivo, né? Dados 2 vetores, qual é a propriedade que o produto vetorial desses 2 vetores tem? Vai ser um terceiro vetor que vai ser ortogonal tanto ao vetor, no caso aqui do exemplo em tela, tanto ortogonal ao vetor U como ortogonal ao vetor WV. E aí ele vai ser o vetor normal do plano. Aí ele vai ficar de pé, digamos assim, né? Então os 2 vetores lá em cima do plano, né, o U e o WV, faz o produto vetorial, tu tem o vetor N. Tá? Então vamos fazer esse cálculo daquela forma que a gente está fazendo já em exemplos anteriores. A gente vai botar os 2 vetores alinhados aqui. E é bom que a gente sempre consegue verificar, né? Se a gente errar algum cálculo intermediário, vou inserir aqui o símbolo, e aquela cruzinha ali meio inclinada assim, né? Então, como é que a gente está fazendo, né? Com esse desenvolvimento que eu estou usando aqui, eu estou fazendo assim. Vocês podem usar aquele símbolo do determinante, aquele, tá? Mas não preciso. Então aqui, eu vou tentar alinhar aqui as coordenadas.
Estamos usando os determinantes 2 por 2, né? Para calcular aqui a primeira coordenada, tu elimina digamos, o 5 e o 1 ali, né? Vai ficar 4 vezes menos 2, menos 3 vezes menos 1. É como se fosse um determinante de ordem 2 ali, tá? Aí o termo do meio é a mesma coisa, só que você vai ter que botar um sinal de menos na frente. Então vai fazer, digamos, elimina a coluna do meio, o 4 e o menos 1, né? Fica 5 vezes menos 2, menos 3 vezes 1, tá? E aí, tem que botar a vírgula depois ali, que tem um parênteses, por causa do sinal de menos, né? E agora elimina a coluna do 3 e do menos 2 ali, fica o determinante 5 vezes menos 1, menos 4 vezes 1, tá? Então, menos 8 mais 3, vamos escrever para não se perder, menos 8 mais 3, menos 10, menos 3, fechou parênteses, e menos 5, menos 4, menos 5, menos 4. Vamos diminuir essa fonte aqui para ficar melhor. Então vamos calcular ali vamos terminar com esse cálculo na outra página ali. Então, menos 8 mais 3, menos 5. Vai ficar menos 13, então 13, a coordenada do meio, né? Aqui menos 9. Ó, então esse vetor, ó, como é que tu testa? Ó? Vejam que o vetor n é ortogonal ao vetor u e ao vetor w. Vamos fazer a verificação aqui. Ó. Pega esse vetor, faz o produto escalar desse vetor com o 5, 4, 3. Tem que dar 0. Se não der 0, tem alguma coisa errada. Ó. Menos 5 vezes 5, menos 25. 13 vezes 4, 26, 52. 9 vezes 3, 27. Ó. Menos 25, menos 27 dá menos 52, mais 52 dá 0. Então, realmente, o vetor n é ortogonal ao vetor u, né? Ó. Vamos botar aqui ó, o símbolo para a gente entender o que eu estou fazendo aqui. N escalar vetor u. É muito louco isso aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vou botar uma fonte menor aqui, a gente consegue alinhar, eu acho. Consigo botar tudo na mesma linha. Beleza. Ó, então vejo que esse cálculo mostra que o vetor n e o vetor u são ortogonais, né? Agora eu vou fazer o n escalar w. N escalar w. Então eu vou pegar o vetor n. Esse vetor aqui. Vou pegar o pontinho lá do produto escalar. E está aqui o w. Então, pessoal. Menos 5 vezes 1, menos 5. 13 vezes menos 1 dá menos 13. Menos 9 vezes menos 2 dá mais 18. Zero. Então, realmente, né, esses dois vetores... Né, então, é aquela situação que a gente falou ali. Tá? Então, olha só, tu tem o vetor normal.
lembra, o que é o vetor normal? O A, o B e o C, certo? A, o B e o C. E aí tu pega qualquer ponto aqui, ó, tá aqui a equação do plano, ó. Certo? Então, qual é o ponto que vocês querem usar aqui desses três aqui? Desses três. Esse aqui é o mais fácil, né? Isso é uma coisa... Não, mas tá certo. Assim, ó, uma das coisas que eu comento, né, com o pessoal aqui, não só dessa turma de álgebra linear, geometria analítica, mas em qualquer outra disciplina, né, pessoal? Se a gente tem a possibilidade de escolher, né, um dado qualquer que vai entrar numa fórmula, numa equação, se a gente tem mais de uma opção, a gente deve ter né, um momento assim, bom, mas se eu posso escolher, eu vou escolher aquele que vai minimizar o meu esforço computacional. Isso é uma escolha inteligente, pessoal. A gente tem que pensar nisso, né? Por quê? Porque tu vai ter menos esforço computacional e isso vai te aumentar a chance de acertar o cálculo. Quanto maior é o esforço computacional, quanto mais operações, por mais simples que sejam, adição, subtração, multiplicação e divisão, forem necessárias para eu realizar o cálculo, maior é a probabilidade de errar, porque é um sinalzinho que eu esqueço, é uma coisa... Então, para que eu vou trabalhar, por exemplo, por que eu vou trabalhar com esse ponto aqui, ó, né, que tem duas coordenadas negativas, né, e uma outra que é positiva, que vai me, né, na hora que eu inserir aqui eu vou ter que fazer mais cálculos, enquanto aqui, ó, né, o cálculo é simplificado. Sem dúvida nenhuma, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Ó, esse ponto pertence ao plano. E o vetor normal, que é esse aqui. Então, vai ficar, ó, vamos inserir aqui os dados. Menos 5, vamos saber nenhum asterisco, né? X menos 0, né? Que é o primeiro termo ali, mais o B, quanto é que é? 3. Y menos 0. Mais menos 9, Z menos 0. Tudo isso aqui multiplicado e somado é igual a 0. Então, o que vai acontecer aqui? Vai resultar menos 5x mais 13y menos 9z igual a 0. Tá? Muito bem. Aí, se vocês estão fazendo os cálculos, vocês chegaram nesse resultado aí, vocês deixariam a resposta como está escrito, sim? Menos 5x mais 13y menos 9z igual a 0? Acho que dá para multiplicar por menos 1, mas acho que fazer simplificação não dá. É natural, digamos assim, a gente multiplicar por menos 1, por quê? Porque não é usual a gente ter uma equação em que o primeiro termo tem um coeficiente negativo. Né? Não há razão para fazer isso. Né? Então a gente pode... A gente pode simplesmente reescrever essa equação, né, trocando, né, multiplicando por menos 1, isso vai fazer com que a equação fique nesse formato aqui, ó. Ah, mas aí o vetor normal... Não, o vetor normal ele pode estar apontando para cima, apontando para baixo, né, a propriedade continua sendo a mesma. Né? O vetor normal agora é 5, menos 13 e 9. Que é só trocar o sinal aqui, ó. Mas tu trocar o vetor apontar para cima ou para baixo, né, ele preserva a propriedade. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês, olha só, esse exemplo é interessante. Vamos pegar um outro ponto aqui, ó. Tá? Vocês vejam que
Então, olha o que vai acontecer. Tu vai pegar esta equação aqui. Opa. Em vez de ser x menos 0, aqui vai ficar x menos 1. Aqui vai ficar x, y menos 1. E aqui z menos 2. Vamos diminuir a fonte aqui para... Pronto. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal, no desenvolvimento do cálculo. Vocês verem como não é fazendo mais força que necessariamente a gente chega aos melhores resultados. Mais 5, né? 13, mais 13y. Aquele menos ali fica com outro menos, dá mais, né? Então vai ficar mais 13 aqui. Menos 9z. Aqui vai ficar mais 2 menos 9, dá menos 18. O que vai acontecer aqui quando eu simplificar essa equação aqui? Façam as contas aí. Vai dar o mesmo resultado. Claro, vai dar o mesmo resultado. Então, vejo, isso é uma prova de que aquela escolha do 0, 0, 0 é muito melhor, porque tu faz menos os cálculos e chega ao mesmo resultado. Né? Então, é muito melhor, quando é possível, né, tem mais de uma opção, né, tu deve pensar assim, qual é, dentre as opções que eu tenho aqui, aquela que minimiza o meu esforço e conduz ao resultado correto. Escolhe essa. Isso é muito mais importante dentro das áreas que vocês vão atuar, né? Porque assim, pessoal, a gente ouve, né, uma das maiores discussões que hoje a gente tem na sociedade brasileira é essa, né, discussão entre medidas para combater a pandemia e os efeitos disso na economia. Né? Vocês sabem aí, vocês têm familiares, amigos, pessoas que têm negócios próprios ou então que trabalham, né? Então tem empresas que estão enfrentando dificuldades porque, né, a economia está tendo restrições por causa da pandemia. E por que é tão difícil encontrar uma solução? Porque é um problema muito complexo, né? Então, pensa assim, na hora que tu tem a oportunidade, uma coisa simples como essa aqui, de minimizar o teu esforço, tem que usar isso como princípio, né? Toda vez, seja aqui na álgebra, em qualquer disciplina, no dia a dia, se tu tem a possibilidade, claro, estou sempre fazendo a ressalva, de fazer uma solução correta, né? Independente do contexto do problema. Se tu tem uma solução que te minimiza o esforço, né? Que minimiza custos, claro que a gente, dependendo da situação, tu pode ter que levar em conta até mesmo a legislação em vigor, para ver se está de acordo com a legislação, etc. Tá? Tudo correto, dentro da lei, não sei o quê. Né? Mas se tu tem essa possibilidade, escolhe aquela opção. Né? Não é porque tu vai fazer mais força, vai gastar mais energia, que tu vai demonstrar mais conhecimento. Né? Tá certo? Então isso é uma coisa bastante importante que talvez até seja uma das, né, digamos, intenções dos autores de alguns exercícios como esse, né, digamos assim, testar isso, né? Bom, ali tem 3 pontos, qual é o ponto que a pessoa vai escolher, né? Então, claro que não é em todos os problemas que a origem vai ser parte do dado, né? Mas se ela está ali presente, ela pode, né, ser utilizada. Tá? Então, só para concluir, né, para a gente deixar, como eu disse para vocês, destacar a resposta, né, a conclusão. O enunciado ele se refere ao formato da equação? Não, vamos ver lá. É a equação vetorial também, ó. Tá? Então, a equação vetorial. Então, vamos escrever. Nós temos aqui a equação. Vamos botar ela para baixo.
Então, sendo n este vetor aqui, ó, neste caso, se a gente escolhe como ponto de referência o vetor, o ponto 0, 0, 0, né? Um vetor qualquer é o vetor XYZ, né, pessoal? Então, equação vetorial, vetorial fica simplesmente n, esse vetor aqui, né? Ponto do produto escalar, né? Vezes o vetor v igual a 0. Certo? Então, nesse caso, o vetor v é um vetor XYZ, porque a gente está considerando que os vetores têm como ponto de origem o 0, 0, 0. Tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma pergunta? Sem dúvida. Entendeu? Então, nós estamos aqui no exercício. A gente fez o 28, né? Fez o 28. Tá. Isso. O próximo é o 29 que eu indiquei. Encontre equações paramétricas do plano. Vamos escrever aqui, daí fica melhor da gente pensar. Encontre equações paramétricas do plano. E esse plano faz? Passa pelo, é o 29, né? Passa pelo ponto do menos 2, 1, 7. Vou escrever na notação matemática aqui. 7. E é perpendicular de equações paramétricas. E agora? X igual a 4 mais 2t. Vou escrevendo aqui, já vou pedindo para vocês pensando aí o que a gente vai ter que fazer. Menos 2 mais 3t. E aí, pessoal, o que a gente pode fazer com essa informação aí? Com essas duas informações. Extrair um dos vetores primeiro, acho que dá. Hã? Extrair o vetor da equação paramétrica, das equações paramétricas. Tá. O vetor diretor da reta. Isso. Que vetor é esse? 2, 3 e menos 5. Tá, e o que representa esse vetor? Ele é... Ele é o vetor que vai dizer qual que é a reta a qual aquele ponto tipo, é perpendicular ao... Não sei se você consegue me entender ou se eu estou falando alguma coisa séria. Não te preocupa, vai falando. Não tem que ficar se policiando. Vai falando o que está pensando. Esse não seria o vetor normal?
O 2, 3, 2, 5? Esse é o vetor normal do plano, porque, quer ver, ó, fazer aquela brincadeirinha aqui de novo. Ó. Aqui nosso... Seguir a sugestão de vocês. Ó. Vou fazer aqui o meu caderno aqui, certo? Porque nesse exercício, o autor está dizendo que o plano é perpendicular àquela reta, certo? Então a reta está numa posição aqui, ó. Tá? Sim. Estão chegando? Então, o vetor que dá a direção dessa reta aqui, ele também é perpendicular ao plano. E esse é o vetor normal, né? Entendi, faz sentido. Certo? Então, o fato dele ser o vetor diretor da reta, é como tu dissesse, é o vetor que realmente dá a direção da reta, beleza. Só que neste exemplo em particular, o autor está dizendo, não, essa reta é perpendicular a esse plano aqui, ó. Então, esse vetor, além de dar a direção da reta, ele vai fazer o papel também de vetor normal do plano. Tá? Então, nesse caso, diferentemente do anterior, a gente não precisa calcular, né, o vetor normal. Então, esse aqui, ó, esse vetor diretor é também o vetor normal do plano. Então, nós temos tudo, né, pessoal? Temos um ponto que pertence ao plano, que é o ponto 2 menos 1, 7, e temos o vetor normal. Tá? Então, é só substituir aqui. Ó. Pego essa equação, está em vermelhinho ali, e é só substituir. Nós temos que esse aqui, ó, só para a gente deixar registrado, né? Esse aqui é o A, o B e o C, né? Certo? E o x0 é igual a 2. Vamos escrever só para deixar registrado o desenvolvimento do... Sempre que tu tem um ponto, né, que é dado ali, que pertence ao plano, isso já é um candidato ao x0 e y0, z0. Né? Nesse caso, só tem um, né? Diferentemente do exemplo anterior, que vocês tinham 3 pontos, né? Que eram dados, né, no enunciado. Aqui a gente não, até o momento pelo menos, né, não tem opção de escolha, mas existe uma possibilidade que eu vou comentar depois. Tá? Aí, substituindo, né, a gente vai chegar na equação do plano. Nós teremos, vou copiar aqui, ó, aí faço as substituições. Né? O A vale 2, né? O B vale 3 e o C vale menos 5, né? Lendo aqui, ó, as coordenadas do vetor normal, né? Vou botar aqui. E aí o x0 é 2, o y0 é menos 1 e o z0 é 7. Aí é uma conta, né? Isso aqui é a parte mais básica, né? É só uma continha bem simples, 2x menos 4, mais 3 vezes y mais 3, menos 5z, mais 35 igual a 0. Então vai dar... Ele pede lá qual é o formato da equação. Equações paramétricas do plano. Eu já falei para vocês que não vou trabalhar com as equações paramétricas do plano. Então, eu vou trabalhar só... nesse caso aqui, eu vou usar a equação ponto normal. Não vai dar tempo. São muitos formatos diferentes, aí isso dá confusão. Quanto é que dá ali? 35 mais 3 dá 38, menos 4, 34. Aí
equação. Tá? Eu disse para vocês, né, que existe uma outra possibilidade, assim, ó, porque aqui, ó, essas equações paramétricas, né, elas... mas aí vai dar um cálculo adicional, eu acho que não tem porquê, não vale a pena. Não, que eu pensei assim, que a gente poderia encontrar, né, o ponto de intersecção dessa reta com o plano, mas aí é uma conta adicional, acho que não vale a pena, é muito esforço, não tem porquê fazer isso. O que mais que eu indiquei ali? Exercício 31. Tá tranquilo aí? Nós já estamos acompanhando? Sim. De boa, senhor. Tá de boa? Ó, então, o exercício 31 tem 2 itens, tá? Então ele pergunta assim, pede, né, para determinar se a reta e o plano são paralelos, tá? Então vamos fazer o seguinte. Se eu consigo dividir aqui a nossa tela aqui. Exercício 31. Plano. Vou escrever a equação do plano no formato mais simples aqui, sem preocupar com mais 3z menos 9 igual a 0, tá? Reta. X igual a menos 5 menos 4t, y igual a 1 menos t, z igual a 3 mais 2t. São paralelas ou não são paralelas? Vamos pegar aqui. Agora posso maximizar. Vamos fazer aquele exercício. A equação do plano. Vamos escrever o plano aqui direitinho, na anotação, usando a formulação aqui do equation. O que a gente sabe a partir dessa equação? Vetor normal igual a 1, 2, 3. Isso, exatamente. Então, eu vou escrever aqui. Como a gente está acostumado aqui com a notação, só escrever N, né? N igual a 1, 2, 3. E a reta está ali. Está aqui. Qual é a informação que eu obtenho das equações da reta? Está difícil aqui de capturar esse equation aqui. Às vezes ele foge. Menos 5 menos 4t. Y igual a 1 menos t. Z igual a 3 mais 2t. O que a gente sabe dessas equações aí? Vetor normal igual a menos 4. Mas o nome é diferente. Como é que é o nome do vetor da reta? É vetor diretor da reta. Aí, vetor diretor. É o vetor que, né, por isso que ele tem esse nome, né? Ele dá a direção da reta no espaço, certo? E a gente está chamando ele de V. Menos 4, menos 1 e 2. Muito bem. E aí? Pensa assim, vamos imaginar, tá? E que tu tem um plano, aqui, certo? E uma reta paralela ao plano. Aqui. Qual é a relação do vetor diretor da reta com o vetor normal do plano?
São ortogonais. São ortogonais. Né? Então eu vou calcular. Qual é o cálculo que eu faço? Produto escalar. Aê! Maravilha. Ó. O vetor 1, 2, 3. Né? Ele faz o produto escalar com o menos 4, menos 1 e 2. Vocês imaginam, pessoal, que todo esse desenvolvimento, tá, tanto do produto vetorial quanto do produto escalar, isso aí foi feito nos séculos 16 e 17. Não tinha computador, não tinha TV, não tinha essas coisas que a gente hoje vê, esses recursos. Não tinha GeoGebra. Não tinha GeoGebra. Não, vocês imaginem, tudo isso, essas propriedades todas, os caras conseguiram enxergar isso há séculos, né? Nós estamos no século XXI, século XVI, ali a partir dos 1550, né? 1600 e pouco, porque quem começou, né, o desenvolvimento do cálculo diferencial e que usou todas essas coisas para explicar o movimento dos objetos no espaço foi o Newton. Newton nasceu em 1642, ele nasceu no ano que o Galileu morreu. Então é um negócio fantástico, a capacidade que os caras tinham de abstração, né? Vamos lá, então. 2 vezes menos 1, né? É o termo do meio ali, mais 3 vezes 2. Quanto é que vai dar isso? Menos 4. Ah, vai dar 0. Então, como o N e o V são ortogonais, né? Conclusão, né? Realmente aquele plano ali e aquela reta são ortogonais. O plano e a reta dados são ortogonais. Então, aí vocês pensam assim, ó, esse na complexidade que é, né, de representar esses objetos no espaço, mesmo usando o GeoGebra ali, né, que a gente já viu que não é tão fácil assim, com esse cálculo, uma operação bem simples, permite, né, concluir que o plano e a reta são ortogonais. Vamos ver se a gente consegue desenhar esses elementos lá no GeoGebra. Eu não sei se vocês têm usado, mas às vezes o GeoGebra dá umas pane, assim, ele trava umas coisas. Acontece quando vocês usam? Eu tenho usado de vez em quando, acontece dele não realizar certas operações assim. Não sei o que acontece aqui, ou é no meu computador, aí não sei. Então. Vamos lá então. Qual é a equação do plano mesmo? X mais 2y mais 3z menos 9 igual a 0. Vamos ver aqui, x mais 2y mais 3z menos 9 igual a 0. Tá aí o plano, tá? Como é que a gente consegue desenhar essa reta aqui no... Vocês lembram? Quando eu tenho uma reta, como é que eu posso fazer para inserir a reta aqui? Quem dá uma dica aí? O que a gente precisa aqui no GeoGebra para desenhar uma reta? Uma reta é XY só? Não, eu digo assim, o que tu precisa para posicionar uma reta? Quantos pontos precisa? 2. 2 pontos. Então, chutem um ponto aí que pertence à reta aí. A partir das equações aqui, ó. Tá aqui as equações.
Volta na equação ali só. Claro. Tá aqui, ó. Acho que aqui tá melhor até. Assim. Se eu chutar que o T é 0, fica menos 5, 1 e 3, né? Isso, menos 5, menos 3. Esse aí é o... Perfeito, tá. Esse era o fácil. Esse é fácil. Essa era para fazer rapidinho aqui. Agora bota 1, fica Tá. menos 9, Vamos lá. 0 e... Menos 9, 0 e 5, né? 5. Ih, o que aconteceu ali? Menos 9. Era menos 9? Menos 0. 9, 0 e 5. 5. Tá. Beleza. Ó, então agora a gente vai lá e tenta inserir uma reta que vai passar por aqueles 2 pontos ali. Vamos ver. Reta, aqui, ó. Reta. Aí tem aquele. A gente clica aqui, ó. E clica aqui e desenha a reta. Tá vendo? Ó? Olha só que legal. E agora eu vou botar o vetor normal. Vou botar aqui vetor. Bota lá, Sor, vetor e abre o parênteses. Peraí. Não, Puxa. apagou a reta. Tá. Então eu vou botar o N aqui. De repente ele bota ali o estresse. Olha só. Não, mas daí vai botar um ponto. Não. Ele botou vetor. Eu vou meio na tentativa e erro aqui algumas. Olha só que legal. Vetor normal, ele é perpendicular ao plano e a reta também, porque a reta e o plano são paralelos. Nessa posição até que dá para ver direitinho, né? Vamos ver se a gente consegue girar aqui. Mas acho que tá bem boa aquele ângulo de visão. Ó. Tá vendo? Eles não precisam se interceptar, né? Não tem intersecção, ó. E aqui dá para ver, ó, que, claro que aqui, né, dá para ver direitinho que a reta e o plano são paralelos, ó, tá vendo? Então é bem bom esse recurso realmente ajuda, né, a gente a enxergar essas. Ó, esse ângulo aqui tá muito bom ó, de ver. Ver se eu consigo compartilhar essa. Mas aqui eu não quero bem compartilhar, eu quero Não quero compartilhar. Bom, depois eu vejo o que eu faço. Então tá. Mas é isso aí, pessoal. Beleza. Assim, eu acho que vocês, né, tem que pensar assim, quais são os objetivos, né, que essa disciplina tem dentro do curso de vocês, tá? E eu penso assim que dentro de um curso da área de exatas, ciência da computação, engenharia de computação, física, né? Uma disciplina como essa, ela tem essa, na verdade, ela desenvolve várias habilidades, né? Tem a questão propriamente do cálculo, né? Saber manusear as equações, identificar as equações, mas também saber assim desenvolver essa habilidade de, né, ler um enunciado de algum problema, certo? E a partir daquele enunciado, então, conseguir, né, tirar informações para chegar lá a obter a resposta, enfim, né, do que foi solicitado, trabalhando esses conceitos, né? Nesse caso, é muito importante, né, essa relação que existe entre vetores ortogonais e produto escalar igual a zero, né? E produto vetorial e
vetor normal, porque são muitos os problemas em que tu tem lá, né, pontos, aí a partir daqueles pontos tu define vetores e fazendo o produto vetorial tu obtém um vetor normal ou um plano, né? Certo? Então é um edifício, né? Tem uma questão de lógica, de construção, né, desses conceitos aí e a relação entre eles. Tá? Então, eu acho que isso são algumas coisas que vocês podem, e como eu disse para vocês, né, desenvolve essa habilidade de, olha, eu tenho um problema para resolver, se eu conseguir achar uma solução correta, né, que respeita a legislação, respeita as regras, etc., e minimiza o esforço, ó, todo apoio para essa solução aí, né? A gente tem que pensar sempre em minimizar custos, né? E quando a gente fala em custos, é tempo, energia despendida, né? Recursos materiais, recursos humanos, né? Impacto ambiental, tudo isso a gente tem que levar em conta, né, quando a gente encontra as soluções das coisas. Ok? Ok, então, senhor. Falou, então, valeu a participação de vocês aí. Até quinta-feira, já no mês que vem, né? Aí sim a gente vai começar o estudo das cônicas, né? Que são a elipse, circunferência, parábola e pé. Falou, Pedro, Joãos, Jefferson. Valeu, até. professor. Bom final de semana para vocês. Boa semana. Até, professor. Bom final de semana. Valeu.